todos, muito bem-vindo ao Tutoriais do terceiro trimestre, onde nós estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento. A lição de hoje é a número 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça, que será ministrado no dia 20 de 8 de 2023. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. O tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Naum. O autor diz que o profeta Naum, que a profecia de Naum é um fogo de esperança para Judá que havia sofrido por um tempo o domínio da Síria. A destruição foi descrita pelo profeta de forma detalhada. Naum 1,15. E eis sobre os montes e os pés do que traz a boas novas, do que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, e ele é inteiramente exterminado. No item 1.1, conhecendo um pouco mais do profeta. O autor diz que a única informação concreta sobre o profeta Naum é o nome. O seu nome significa conforto, confortado. Deriva do verbo arrepender-se. Este homem de Deus é descrito como Eucosita, ou seja, nativo da vila de Elcos. Naum 1.1. Peso de Nínive livre da visão de Naum, o Ecosita. Presume que esta localidade ficava nas proximidades de Judá. Naum 1:12 a 13. Assim diz o Senhor, por mais seguro que esteja e por mais numeroso que seja, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo sobre ti e romperei os teus braços. Naum 1:15. Ele sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a paz por ti. Ele é inteiramente exterminado. Aí no tópico comentarista, o autor cita D.W. Becker, Obadia, Jonas, Miquéia, Abacuque, Sofania, Introdução e Comentário, Vida Nova, 2001 e 29, página 295. O nome Naum significa consolo ou conforto. Aparece somente no primeiro versículo desse livro e em Lucas 3:25, com referência a um ancestral de Jesus, embora não trate da mesma pessoa. Lucas 3:25. José e Matias de Amós, Amós de Naum e Naum de Esli e Esli de Nagai. Nada se sabe de Naum, dessa profecia, senão que era um ecosita, oriundo da região de Elcos. Suposições quanto à localização de Elcos, uma identificação mais provável é Bet-Jebrim, em Judá, onde o reino do norte já estava no exílio, tornando realmente impossível uma localização em Israel. No item 1.2, a mensagem do profeta. O autor diz que a mensagem do profeta Naum, anunciada no auge do poder da Síria, é uma clara advertência da cidade de Nínive e sobre a destruição que proferia por causa das suas crueldades com outras nações e rebeldias de seus habitantes. Mas, para Judá, a mensagem era de consolo e esperança sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo. Naum 1:13. Mas agora quebrarei o seu jugo sobre ti e romperei os seus laços. Naum 1:15. Eis sobre os momentos aos seus pés, do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. O tópico do comentarista,
O autor cita aqui Esdras, Bento e Reginaldo Leandro, Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, CPAD 2019, página 547 e 548. Deixa eu corrigir aqui só. Os profetas menores, 2 ocuparam-se só de Nínive: Jonas, aproximadamente 760 a.C., e Naum, mais ou menos em 630 a.C., distante um do outro aproximadamente 130 anos. A mensagem de Jonas foi de misericórdia e prediz a destruição de Nínive, a menos que os habitantes se convertessem. De Naum, a mensagem é a condenação. Previu que a punição divina chegaria anos mais tarde e muitas gerações depois do tempo de Jonas. O autor diz que, humanamente falando, a predição de Naum era quase impossível de ocorrer, que Nínive era a capital invencível do Império Mundial. Mas a nação assíria chegou à destruição completamente após 100 anos da profecia de Naum. O item 1.3, o julgamento de Nínive. O autor diz que havia um costume entre os ninivitas de levarem aos ídolos das nações vencidas para a sua terra, em um sinal de superioridade de seus deuses. Era um povo arrogante e dizia mais poderoso do que Deus de Israel. Isaías 36, 18 a 20. Não vos enganes, Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livram cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramat e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura, livraram Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desse país livraram a sua terra das minhas mãos? E que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Isaías 37, 10 a 13. Assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. E eis que já tens ouvido o que fizeram o rei da Síria a todas as terras, destruindo totalmente. E escaparás tu? Porventura as livram os deuses das nações de seus pais destruíram? Gozã e Arã e Rezef, os filhos de Éden, estavam em Telassar. Onde está o rei de Ramat, o rei de Arpad, o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Deuses traz juízo àquela potência que dominava o Oriente Médio. Aí iria cair. O autor enfatiza que mesmo aqueles que julgam indestrutíveis serão sob domínio de Deus. E o servo de Deus pode descansar, porque o Deus é o Senhor da história e do momento certo. Ele iria em favor dos seus filhos. Aí no topo, comentarista, o autor cita o bispo I de José do Carmo, revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2008, página 29. O comentarista diz que nos anos de 612 a.C., os medos e os babilônios conquistaram Nínive, esta cidade que dura séculos com expedições de conquista, ocupação, tortura, terror de deportação em massa. Causaram sangue e lágrimas no mundo e foi finalmente destruída. Seachares atacou Nínive com a ajuda dos citas e Babilônia. Derribaram os muros da cidade e saquearam e depois atearam fogo no resto. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, que é a bondade de Deus. Até lá, se Deus assim permitir.